Sejam muito bem-vindos à nossa reunião virtual, reunião do Lar de Teresa, que abraça todos com muito carinho. Queremos informar que os nossos estudos são baseados no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. A cada semana, alternadamente, trazemos uma reflexão dos referidos livros. E na noite de hoje, o nosso estudo é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, itens 1 e 2. O que se deve entender por pobre de espírito? Quem nos traz o estudo é a Mariana Lutherbach, trabalhadora da nossa casa. Mariana, as suas saudações. Boa noite. Bom, para quem está assistindo em outro horário, bom dia, boa tarde. Bom é que a gravação fica, né, disponível em qualquer horário. Temos um bom estudo. Nós teremos com certeza. E agora nós vamos passar a leitura da nossa página inicial, que tem o título O Primeiro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 27. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida em frene por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitos elegem a tirania risonha no campo social, para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas de influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade, nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência. E por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida que nele concentra seus interesses fundamentais. É uma página de Emmanuel do livro Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Convido a todos nesse instante para fazermos a nossa prece de abertura. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, por estarmos reunidos em Seu nome. Que possamos, Senhor, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, recebendo as Tuas bênçãos em nossos corações, que possamos colocar os nossos corações e as nossas mentes atentos, abertos a todas as reflexões e ensinamentos que nos serão passados nessa hora.
Que seja em teu nome, Senhor, em nome dos benfeitores da nossa casa e com a permissão de todos, possamos iniciar esta reunião virtual. Graças a Deus e que assim seja. Mariana, a palavra é sua. Obrigada. Então, hoje nós temos o início de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus, quando chegou ao monte, iniciou a sua fala, né, do conhecido Sermão do Monte, ele iniciou com essa frase: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o que nos conta o Evangelho de Mateus. E Allan Kardec fala que a incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Essa expressão pobres de espírito, para muitas pessoas, passa uma ideia de algo pejorativo. As pessoas associam essa expressão com falta de cultura, falta de inteligência. Então, as pessoas entendem que pobre de espírito seria as pessoas ignorantes, de pouco estudo, simplórias, assim, nesse sentido mais pejorativo. Então, Allan Kardec fala que as pessoas zombam, como zombam de várias coisas que elas não compreendem. Porque Jesus utilizou esse termo pobres de espírito não para se referir a pessoas desprovidas de inteligência, mas para falar das pessoas humildes. E humildes, não no sentido de pobres, como a gente usa às vezes na nossa língua portuguesa, né? Inclusive, Pastorino, que era. Pastorino foi padre, né? Estudou muito, conhecia línguas, dava inclusive aula de latim, de grego. Ele, no seu livro Sabedoria do Evangelho, que ele faz análises dos textos do Novo Testamento, ele inclusive fala que ele avaliou várias traduções utilizadas, porque há diversas traduções, né? Alguns falam, por exemplo, pobres em espírito, humildes de espírito, enfim, ele analisou várias traduções, ele considerou que a que ele achava mais conforme o original grego dos textos, né, e também para ele mais lógica, mais racional, era mendigos de espírito. E é interessante porque o Haroldo Dutra Dias, ele também tem uma tradução do Novo Testamento. E ele, inclusive, é interessante porque nessa tradução do Novo Testamento, do Haroldo, ele coloca o significado de vários termos. Qual era o significado original daquele termo? Quer dizer, ele colocou ali uma tradução e ele coloca, é, às vezes, outros significados que aquele termo tinha. E ele também utiliza que o termo que nós traduzimos aqui como pobre, né, tinha esse significado de mendigo mesmo, de pedinte. Então, o Pastorino fala porque realmente ele entende que são felizes aqueles que mendigam o espírito, é a expressão que ele usou. Aquelas pessoas que, estando presas na carne, elas buscam se espiritualizar de todas as formas, são aquelas que realmente buscam, né? Estão ali pedindo, estão desejando ganhar em espírito, né? Ganhar espiritualidade. O Rodolfo Caligares, que também, né, escreveu alguns livros, tanto sobre parábolas, né, como o Sermão do Monte, tudo, e ele fala também que são aquelas pessoas que elas aspiram à perfeição, só que elas comparam o seu grau bem pequeno de adiantamento com o ideal a ser atingido. Então, elas reconhecem o quanto elas ainda precisam se espiritualizar. Elas percebem a distância que elas têm daquilo que seria o ideal. Então, elas também, né, se colocam nesse desejo de buscar essa espiritualidade, de se elevar. Então, são aquelas pessoas que entendem que existe uma lei divina, buscam compreender essa lei divina, buscam obedecer a essa lei divina.
para alcançar o quê? Aí é o que Jesus fala, né? Jesus diz que o reino dos céus é para esses, né? E não para os orgulhosos. Mas assim, o que que é esse reino dos céus? Seria a vida espiritual? A gente sabe que a posição, por assim dizer, que nós vamos ocupar na espiritualidade, na vida espiritual, né, quando nós deixarmos aqui nosso corpo, tem relação com a vibração energética que nós temos, com a nossa condição, né, fluídica, vibratória. Então, o reino dos céus, ele não é um lugar, mas ele é uma condição, um estado de espírito, de felicidade plena, de paz interior, de alegria espiritual, e assim, uma alegria constante, inabalável. Então, esses mendigos de espírito que buscam crescer em espírito, eles são bem-aventurados porque essa noção que eles têm das suas fraquezas, das suas imperfeições, faz com que eles lutem por aquilo que lhes falta, e esse esforço realmente faz com que eles consigam um maior progresso espiritual. E nesse crescimento, eles finalmente, em algum momento, vão alcançar esse reino íntimo, que é um reino dos céus. E é claro, na vida espiritual, se eles intimamente estão mais equilibrados, mais pacificados, eles naturalmente vão estar também melhor na própria vida espiritual. Então, assim, tanto estando no corpo ou fora dele, essas pessoas vão estar em condição melhor. Então, Allan Kardec, né, ele resume assim, um pouco essas ideias, né? Ele fala que o homem que se diz, né, como se diz, de saber e de espírito, conforme se fala no mundo, eles geralmente eles têm uma tão alta opinião de si mesmos, da sua superioridade, que eles consideram as coisas divinas indignas da sua atenção. Eles acreditam que a sua inteligência ela é suficiente para compreender tudo, para bem governar o mundo. O seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa que esteja acima deles, que pudesse rebaixá-los. Se a gente for ver, na verdade, entre as pessoas que desprezam as questões divinas, a gente tem assim dois tipos principais. Tem aqueles que têm o seu olhar, né, a sua atenção é tão concentrada em si mesmo, nas coisas materiais, né, que são o foco da sua atenção, que elas não conseguem se elevar até Deus. Elas estão totalmente conectadas com tudo, com as questões mais materiais. Então, elas não estão com a mente elevada ou ligada em coisas que estejam aqui fora das coisas da matéria. Então, a vida delas é totalmente focada na questão do trabalho, do dinheiro, do poder, né, da posição social. E tem aquelas outras pessoas que também elas não conseguem crer em alguma coisa que elas não podem provar dentro dos seus métodos científicos tradicionais, que elas estão acostumadas, né? Não podem compreender que possa haver alguma coisa além daquilo, digamos que seja tangível, ou nem vou dizer tangível, porque hoje a ciência já lida com muita coisa não tangível, né? Até com questões mesmo já de teorias assim, de coisas não tão tangíveis, mas que elas conseguem capturar dentro dos seus métodos científicos conhecidos. E Deus é algo que está além disso. Então, é algo que não pode ser compreendido dentro da ciência tradicional, digamos assim. É claro que dentro desse grupo de pessoas, né, tanto de cultura, de ciência, é, nem todas as pessoas se apresentam dessa forma, né? O próprio Allan Kardec era uma pessoa que tinha muita cultura, não era tomado pela vaidade, né, pelos seus conhecimentos, né, nem por frequentar ambientes, de intelectualidade, de ciência. Então, é algo comum,
nesses, digamos, dois meios, né? No meio muito materialista ou no meio, às vezes, de muita ciência, né? De muita intelectualidade, muita cultura. Porque o que que acontece? É aquela história, quem tem muita saúde, né? Se acha que tem a ótima saúde. Então a pessoa não se preocupa com a sua saúde. Não vou procurar um médico, porque a minha saúde é ótima. Então, aquela pessoa que se presume sem defeitos, que se acha superior, que pode perfeitamente dar conta da sua vida, né? Que pode dar conta dos problemas do mundo, enfim, com os seus conhecimentos, é, com a sua intelectualidade, ela não acredita que precise de Deus para coisa alguma, né? E também, obviamente, não se preocupa com questões espirituais. Muito pelo contrário, essas pessoas geralmente, como diz Kardec, elas só têm sorrisos de desdém para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Então, elas acham que isso são coisas para pessoas simples, que é o que eles entendem por pobre de espírito, que, né, seria aquelas pessoas sem conhecimento intelectual, né, que não tem muita cultura. Então, eles entendem assim, são pessoas que, como elas não têm muito conhecimento, elas acreditam em qualquer coisa, é, elas não sabem raciocinar muito bem, então acreditam nessas coisas maravilhosas, né, do maravilhoso. Então, são pessoas, só as pessoas simplórias acreditam nessas questões aí de Deus e essas coisas assim. Joana de Ângeles fala que, assim como a gente tem os pobres de espírito, né, que aí nós estamos falando aqui dos humildes, mas ela diz também que nós temos os homens de espírito pobre, que seriam aquelas pessoas assim, que acumulam de forma avarenta, né, e arruinando as outras pessoas, aquelas pessoas que sempre dão esperando alguma retribuição, porque elas acham que tudo é uma relação de interesse. Sempre pensam assim, tá comprando, né? São aquelas pessoas que acumulam posses, depois essas posses acabam gerando discórdia, inveja, ódio, divisão, né? São aquelas questões familiares, as pessoas se dividem por questão de bens. Elas não acreditam na pureza dos corações, porque elas próprias, por serem assim, elas acreditam que as outras pessoas também, elas não são sem interesse. Então, elas vivem ansiosas, inquietas, ansiosas, de repente, por conquistar mais, né? Ansiosas, por ter mais eficiência, né? E conquistar mais coisas, sempre inquietas atrás de uma coisa, de outra, preocupadas em perder, ansiosas porque alguém conquistou uma coisa que elas ainda não têm, né? Por um posto acima, por uma colocação, é, mais visada. Então, são espíritos, na verdade, de muita pobreza espiritual. Eles ganham muito na Terra, mas eles acabam se perdendo. Acabam, né, deixando a vida, muitas vezes, em desequilíbrio até espiritual. E fica tudo para trás, na verdade, né? Quer dizer, tudo que eles entendem possuir são coisas que eles não podem levar dessa vida. Então, fica tudo aqui. E quando eles vão, na verdade, eles não têm quase nada para levar. Por isso eles são pobres. Como espírito, eles são pobres, né? São espíritos pobres. E tem pessoas, né, que ela fala que elas não têm bens materiais, são pessoas que não têm haveres. Mas, mesmo assim, elas também são espíritos pobres, porque elas disputam, ela fala assim, os largos tratos de terra do orgulho. Ou seja, elas disputam num campo que é assim mais dos sentimentos, né, das questões. Elas não vão disputar, às vezes, materialmente, porque elas não têm. Mas essas são aquelas pessoas que são egoístas, são invejosas, têm mal querer umas das outras, guardam mágoa, né? Elas falam, são ricas de mágoa, agressividade. Então, assim, são mesquinhas, pobres de esperança. E então, assim, a gente vê que não tem a ver efetivamente com ter dinheiro necessariamente, né? O pobre de espírito não tem a ver com o fato da pessoa ter uma condição de pobreza no mundo. Porque tem pessoas que são pobres e são orgulhosas. Então, o pobre de espírito realmente é a pessoa que, em espírito, tem essa humildade, né? Está aberta ao crescimento.
E o espírito pobre também pode ser tanto um espírito materialmente rico como pobre. E aí, então, Allan Kardec fala que, enfim, né, digo o que disseram essas pessoas todas, né, com essas ideias, todos vão entrar no mundo invisível. E lá, nosso ponto de vista muda. É lá que nós muitas vezes vamos nos dar conta de muitas coisas, que a gente vai deixar que aquilo que era objeto da nossa atenção, e lá nós seremos obrigados a perceber algumas coisas às quais a gente não dava atenção antes. Agora, é claro que a condição vai ser diferente, porque quem não se enriqueceu espiritualmente vai chegar pobre na vida espiritual. Diferente daqueles, né, que eram, digamos aqui, chamados pobres de espírito, mas que, mesmo que ainda não estejam, né, no estado, digamos, ainda de espírito superior, mas com certeza já ganhou alguns, algumas riquezas, né, algumas virtudes espirituais. E essa bem-aventurança, né, ela foi a primeira das bem-aventuranças que Jesus falou. Ele começou o Sermão do Monte com essa fala. Então, isso certamente não foi à toa, né? Provavelmente porque a humildade é a primeira virtude que a gente precisa adquirir para que a gente, por exemplo, quando ele vai falar do aflito, né? Se você é um aflito que não é humilde, você vai ter mais dificuldade de lidar com a sua aflição, né? É, para que você adquira pureza de coração, né? Você tem que ter humildade. Então, é uma virtude que deve ser a base das outras virtudes. E, obviamente, que não é uma virtude fácil, né, de ser adquirida, porque nós vivemos num mundo de muitas ilusões e às vezes a gente custa a perceber a realidade efetivamente nossa como espíritos, porque a nossa vida, a nossa vivência, né, desde o início das nossas vidas como seres aqui encarnados, ela é uma vida que é voltada para a materialidade, né, para o cuidado é, do nosso corpo, para a nossa sobrevivência. Agora é que nós já temos mais conforto material, já temos mais condição, né, de ter mais tempo de pensar em questões mais espirituais, mas muitas vezes a gente ainda está apegado, né, a olhar muito para aquilo que é material e não dedicar tempo para aquilo que é espiritual. É, Em certa ocasião, os discípulos perguntaram para Jesus quem era o maior no reino dos céus, né? A nossa mensagem inicial fala o primeiro, lembra essa passagem que, porque às vezes entre os próprios discípulos havia, né, umas certas disputas. E Jesus, então, quando eles perguntaram isso, né, quem seria o maior no reino dos céus? Porque eles achavam isso, né, que talvez entre eles mesmo, talvez algum fosse ter um lugar melhor. E Jesus então chamou o menino, né, colocou o menino ali no meio deles e falou: Eu vos digo, é verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. É claro que aqui, quando a gente fala humilhar, hoje a gente até muitas vezes prefere usar o termo humildar, porque humilhar costuma ser usado de uma maneira pejorativa, né, no sentido de rebaixar alguém. Mas aqui Jesus quis dizer que quem não tomasse essa postura de criança, né, de se tornar humilde, de se tornar pequeno, não cresceria, digamos assim, no reino dos céus. É interessante porque a criança, ela, justamente porque, talvez hoje, quando a gente pensa em algumas crianças um pouco maiores, elas já são assim muito despertas assim para muita coisa. Mas se a gente pensar em crianças, especialmente pequenas, e que certamente estariam de acordo com as crianças daquela época, que tinham realmente muito ainda pouco amadurecimento, a criança ela não tem assim muita pretensão de superioridade, né? Ela não se acha infalível, ela tem noção, né, de que ela não sabe, ela está sempre buscando o adulto
para ajudar. Então, essa postura de quem está ali pronto a receber alguma coisa. Inclusive, numa outra ocasião, ele disse também que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. O que é receber o reino de Deus como uma criança, né? É receber, porque a criança recebe como, né? A criança, ela recebe uma coisa assim que é dado por alguém que ela tem confiança, ela recebe aquilo de braços abertos. Então, é receber o reino de Deus, sim, sem questionamento, né? Sem crítica, sem ficar duvidando, como a criança que recebe alguma coisa do seu pai, da sua mãe, né? Que ela acredita que aquilo seja bom. E nós muitas vezes ficamos, não, mas será que isso é assim mesmo, né? Nós questionamos muitas vezes as coisas. Então a ideia aqui que ele coloca é estar aberto a receber, né? Quer dizer, Jesus estava ali levando aquela mensagem, e em todos os tempos, né? Deus nos enviou as mensagens, mas nem sempre a gente recebe assim com aquela vontade, né? E toma aquilo para nós. Então, por isso, muitas vezes Deus nos encaminha algumas situações em que a gente acaba se sentindo humilhado, porque quando a gente não consegue, por conta própria, se aperceber que nós não estamos caminhando espiritualmente, estamos muito apegados a coisas muito materiais, estamos muito apegados ao orgulho, e aí Deus percebe que nós não estamos indo à frente. Ele muitas vezes nos coloca em situações em que nós vamos, digamos assim, baixar a bola, para que a gente consiga se desapegar de certas ilusões, essa ilusão de ser infalível, essa ilusão de ser superior, a ilusão de que eu tenho todas as respostas, de que eu posso resolver todos os problemas, de que eu não preciso de Deus para nada, para que a gente possa finalmente, né, sair, né, dessa ilusão e se aproximar, né, ir em direção àquilo, né, que é de Deus, daquilo que é divino, se aproximar efetivamente, né, daquilo que é espiritual, dos sentimentos, né, das relações é, com as pessoas, mas no sentido mais sentimental. Então, qual a conclusão, né, desse estudo? É que quanto mais nós nos tornarmos pobres, simples, em espírito, mendigando, né, como Pastorino fala, né, buscando as coisas espirituais, as coisas divinas, como uma criança, né, que recebe com confiança aquele alimento que os pais lhe oferecem, mais nós nos aproximaremos do reino de Deus, que é a felicidade que nós buscamos, né, que é a mais pura paz, mais pura felicidade, que é o nosso maior desejo, efetivamente, que é aquilo que os espíritos dizem que era o objetivo deles em nos trazer o livro dos Espíritos, de nos trazer os ensinamentos espíritas, para que nós pudéssemos, com esse conhecimento, melhor compreender esse evangelho e poder galgar esses passos mais rapidamente, em função desse melhor entendimento. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, Mariana. Nós agradecemos a sua participação, essas reflexões tão ricas, né, para nós espíritas. Nós queremos também agradecer a você, nosso seguidor fiel, está conosco até agora. Queremos também convidá-los para a próxima segunda-feira com o estudo do Livro dos Espíritos, pedindo ainda que vocês curtam, que vocês compartilhem a nossa reunião virtual, as nossas reuniões virtuais, para que possamos chegar a mais pessoas com esses belos ensinamentos da doutrina espírita. Convido a todos para me acompanharem na nossa prece de encerramento. Graças a Deus. E assim, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por enriquecer o nosso coração com tantos ensinamentos.
Jesus, mestre querido, amigo de todas as horas, abençoa a cada um que acompanha o nosso estudo e que possamos, com a tua bênção e a tua paz em nossos corações, com a permissão de Deus e a dos nossos mentores, darmos por encerrada a reunião virtual de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Até a próxima.